Em estúdio está Duarte Caldas, analista da IG Markets. Duarte, muito bom dia. Bom dia, Hugo. O que é que perspectivas para este encontro de hoje do BCE? Enfim, várias coisas. Eu julgo que há várias alterações a que vamos assistir e é curioso como as coisas mudam tão rapidamente especialmente tendo em conta a rapidez com que se veio a deteriorar a situação nestas últimas semanas. Enfim, vai ser interessante ver como é que o presidente Trichet vai caracterizar a situação. Eu julgo que há várias alterações que vão ser feitas. Primeiro, no que diz respeito à inflação, o Banco Central Europeu tem vindo a sinalizar uma crescente ou uma política monetária mais restritiva, subidas de taxas, sinalizando que o banco está preocupado com a inflação, nomeadamente com o uso da frase upside risks to price stability. Eu julgo que isto é capaz, parece-me que esta frase vai cair e que a inflação será caracterizada como estando equilibrada, ou a expressão que normalmente é utilizada será broadly balanced. Setembro também é mês de revisão do cenário macroeconómico. E o staff do Banco Central Europeu, à partida, deverá rever em baixo o crescimento para 2011 e para 2012. Não vão ser revisões muito grandes, mas ainda assim revisões na casa dos 0,2%. Posso referir que à partida o staff deverá reduzir o cenário de crescimento económico na zona euro para 2011 de 1,9 para 1,7 e em 2012 de 1,7 para 1,4. Portanto, uma descida ainda significativa. A inflação deverá manter-se basicamente inalterada em termos de cenário na casa dos 1,6%. Eu acho que muito interessante também será perceber, como eu estava a dizer há bocado, como é que o Banco Central Europeu vai caracterizar esta situação, nomeadamente no que diz respeito à pressão que existe no mercado de dívida pública e na parte depois de perguntas e respostas, como é que o presidente Trichet vai tentar fugir, no fundo, às perguntas dos jornalistas. Porque a realidade acabou por mudar-se drasticamente, ou pelo menos estas pressões e as dificuldades acabaram por aumentarem num curto espaço de tempo. E se há poucos meses falávamos que a saída de Jean-Claude Trichet em outubro deveria ser marcada por um aumento da taxa de juro, pode assistir-se ao inverso, ou seja, a uma descida. Parece-te um cenário provável, essa descida? Não me parece provável, mas parece-me possível. Parece-me que até ao final do ano, se não for em outubro, em novembro, o Banco Central Europeu poderá ser já com Draghi. Poderá ser já com Draghi e poderá ver-se forçado a reduzir a taxa de juro. Mas também é verdade que o Banco Central Europeu muito facilmente altera a sua política e responde às condições de mercado. Eu relembro que, por exemplo, em 2008, o Banco Central Europeu estava a sinalizar também uma subida de taxas, ou que pelo menos as taxas se iriam manter inalteradas. Aliás, foi muito criticado pela subida de taxas, não sei se te recordas, mas aquilo que aconteceu em 2008 foi que o banco alterou e procedeu a um corte de 50 pontos base na taxa, quando há 2 meses tinha subido a taxa novamente, preocupado com as pressões inflacionistas. E, portanto, se não existe esta pressão inflacionista, mais facilmente ainda, e tendo em conta que a previsão da inflação será na casa dos 1,6 para 2012, mais facilmente o banco terá condições para reduzir a taxa de juros, se assim o entender e se assim a economia o exigir. O FMI também reviu em baixa as previsões de crescimento económico para a zona euro, também a OCDE já esta manhã, há alguns minutos. Penso que nesta altura a conferência ainda estará a decorrer, também a rever em baixa o crescimento, a prever uma contração homóloga no quarto trimestre, não apenas para a zona euro, mas e destaca o papel da Alemanha, a maior economia da Europa. A verdade é que há aqui alguns pontos interessantes nesta conferência, não tanto nestas previsões que de resto já eram esperadas e, como dizias, também à semelhança do que o BCE deverá anunciar. Não são cortes muito drásticos, mas ainda assim também refletirem o agravamento da situação. A verdade é que há aqui alguns pontos que, como dizia, eram interessantes, nomeadamente o facto da OCDE dizer que para se ultrapassar esta crise é preciso fortalecer a banca da zona euro, e deixa um recado direto ao Banco Central Europeu no dia de um encontro de política monetária, dizendo que
é preciso estar preparado, o Banco Central Europeu deve estar preparado para baixar as taxas de juro se a situação assim o exigir. É verdade. Eu acho que, no que diz respeito à Alemanha, e respondendo primeiro por aí, eu não acredito que a Alemanha assista a um crescimento negativo, não estou assim tão pessimista. A Alemanha depende muito das exportações e, portanto, o resto do mundo não está assim tão mal. Especialmente a nível da Ásia, da China. É verdade que tivemos alguma diminuição da atividade económica, mas ainda assim nada de significativo e, portanto, isso deverá ajudar a Alemanha a manter-se à tona e com uma boa prestação. No que diz respeito às previsões da OCDE, eu julgo também muito, parece-me, vai depender totalmente de como a situação evoluir. E o Banco Central Europeu vai ter muita dificuldade também aí em dar alguma guidance ao mercado, em passar uma mensagem para o mercado de como é que as coisas vão acontecer, porque a situação está tão a linha é tão ténue entre estarmos numa situação razoável ou passarmos por uma situação muito complicada que vai ser muito difícil, porque vai depender como vai evoluir esta situação do mercado de dívida pública, vai depender como vai evoluir a situação na Grécia. A Grécia vai ter, parece-me que em dezembro de 2011, uma nova revisão e, portanto, é possível que aí assistamos a um default. Há várias razões para que isso aconteça. Tem dificultado esta tarefa à Grécia? Tem dificuldade e muito, portanto a Grécia não consegue, neste momento já estamos numa situação em que a Grécia já não vai conseguir atingir os objetivos de reformas, não vai haver nenhuma facilidade, uma postura de facilidade ou tentar facilitar a situação à Grécia por parte dos outros países da zona euro, nomeadamente com posturas como a Finlândia, etc., porque já passou, no fundo, esse tempo em que era fácil ajudar a Grécia. Neste momento a Grécia tem que fazer muito por si e depois, por outro lado, mesmo a nível interno, a nível do Parlamento, já não vai ser difícil, já não se vai conseguir passar as medidas e as reformas necessárias, mesmo reformas ad hoc, no sentido de solucionar o problema e tentar atingir os objetivos de redução da despesa e, portanto, de ajustamento do déficit. Portanto, vai ser muito complicado. Eu não sei como é que esta situação, de facto, vai evoluir e a incerteza, de facto, é muito grande. E julgo também que o Banco Central Europeu e o Presidente Trichet deverá dizer isso mesmo. O nível de incerteza é excepcionalmente alto e isso vai ser uma grande diferença relativamente à última reunião que tivemos. Portugal também pertence a este grupo. Esta semana, Vítor Gaspar veio dizer que continua confiante em relação ao regresso de Portugal aos mercados, ou seja, ao financiamento de forma independente, sem ajuda externa, no final de 2013, tal como está previsto. Acreditas que nesta altura, e apesar das medidas anunciadas e do facto do Governo fazer questão de frisar que está a tomar medidas além daquelas que estavam previstas no memorando com a Troika, que Portugal vai mesmo conseguir? Olhando, por exemplo, para asilo, para o comportamento de asilo. Parece-me difícil. O mercado neste momento não acredita, olhando para asilos. Fazendo uma análise da situação, parece-me muito ambicioso, porque Portugal não vai ter a receita e vamos passar, não numa fase tão agressiva, ou não de uma forma tão agressiva como se passou com a Grécia, mas acredito que nos vai acontecer a mesma coisa. Portanto, Portugal não vai ter a receita necessária que está prevista em termos orçamentais e, portanto, vai ser obrigado talvez ainda a mais medidas essas que, por sua vez, vão, no fundo, provocar mais contração ainda da economia. O próprio INE prevê uma contração de 0,5% homóloga para o terceiro trimestre. Exatamente, portanto, isso é normal que isso esteja a acontecer. Parece-me que se a União Europeia tiver tempo, e isto vai depender de duas coisas: primeiro, das compras de dívida do Banco Central Europeu, do programa de compra de dívida, e depois do EFSF, portanto do tal mecanismo que vai substituir o Banco Central Europeu nas compras de dívida, se o montante aplicado nestas compras de dívida for suficiente para os países tomarem as reformas necessárias e procederem às medidas necessárias de ajustamento do déficit, então, se houver esse tempo de ajustamento, julgo que os países, ou parece-me que os países vão conseguir responder de uma forma positiva e isso vai se refletir depois nas próprias yields e que o mercado vai começar a pensar, bem, se calhar não é bem assim
que as coisas estarão tão complicadas, porque os países de facto vão conseguir ou já atingiram níveis de dívida mais razoáveis ou possíveis de aguentar. No caso da Grécia, isso está completamente impossível. No caso português, parece-me também bastante complicado que isso venha a acontecer, mas ainda assim é possível, de facto é possível e vamos ver como é que as coisas evoluem, especialmente estamos a apostar tudo nas exportações, vamos ver como é que as coisas evoluem. Duarte, já voltamos a falar de outras economias.